21 de novembro. Pratiquem a cortesia. O amor não é rude, grosseiro e não age de forma inconveniente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Ser cortês é uma maneira de demonstrar gentileza e respeito pelos outros. Uma maneira de ser cortês é sempre dizer por favor e obrigado. Essas são as duas formas de cortesia que encorajo você a praticar. Quero encorajá-lo especialmente a ser cortês em casa, com a sua família. Estou tentando me lembrar de sempre dizer por favor quando peço a David para fazer alguma coisa para mim, e obrigada quando ele a faz. É muito importante não acharmos que as ações dos nossos entes queridos são uma obrigação deles ou algo comum em nossas vidas. Ter boas maneiras em público deveria ser uma continuação do que fazemos normalmente por trás das portas fechadas. O amor não é rude. De acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a grosseria geralmente é resultado do egoísmo. E uma maneira de combatê-la é usando as boas maneiras em todo o tempo. Nossa sociedade está cheia de grosserias, aspereza e brutalidade. Mas isso não demonstra o caráter de Deus. Jesus disse que ele não é áspero, duro, severo ou opressor. Mateus capítulo 11, versículo 30, e precisamos seguir o exemplo dele. Sem dúvida, precisamos tomar a decisão de ser gratos e expressar a nossa gratidão. Em diversas passagens, a Bíblia deixa claro que devemos ser gratos e dizer isso. Podemos pensar que somos pessoas gratas e agradecidas, mas o que está no coração realmente sai pela nossa boca. Ver Mateus capítulo 12, versículo 34. Se realmente somos pessoas que reconhecem o que os outros fazem por nós, expressar gratidão deve ser algo natural em nossas vidas. Confie nele. Você diz, por favor, e obrigado? Não considere as cortesias comuns de sua vida para algo sem importância. Confie que demonstrar gentileza e respeito pelos outros é agradável a Deus e revela o seu caráter. 22 de novembro. Você não precisa ficar esgotado. E Jesus lhes disse: o sábado foi feito para o bem do homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. Você está excessivamente cansado o tempo todo? E mesmo depois de dormir, acorda se sentindo cansado outra vez? Talvez você esteja experimentando alguns dos sintomas da exaustão, ou o que geralmente chamamos de esgotamento. Longos períodos de excesso de exaustão e estresse podem gerar fadiga constante, dores de cabeça, insônia, problemas gastrointestinais, tensão, sentimento de estar amarrado com nós e incapacidade de relaxar. Alguns outros sintomas de esgotamento são chorar, irar-se com facilidade, negatividade, irritabilidade, depressão, ceticismo, ridicularizar e zombar das virtudes dos outros, e amargura com as bênçãos dos outros e até para com a boa saúde deles. O esgotamento pode nos impedir de exercer o domínio próprio.
E quando isso acontece, deixamos de produzir bons frutos em nossas vidas diárias. O esgotamento rouba a nossa alegria, torna a paz impossível de ser encontrada. Quando o nosso corpo não está em paz, tudo parece estar tumultuado. Deus estabeleceu a lei do descanso para impedir um blackout em nossas vidas. A lei do sábado diz simplesmente que podemos trabalhar 6 dias e descansar um. Precisamos descansar, adorar e nos divertir. Até Deus descansou depois de 6 dias de trabalho. E Ele, é claro, nunca se cansa. Mas nos deu esse exemplo para que seguíssemos o patrão. Em Êxodo, capítulo 23, versículos do 10 ao 12, vemos que até a terra tinha de descansar, depois de 6 anos, e os israelitas não deveriam plantar nela no 7º ano. Durante esse descanso, tudo se recuperava e se preparava para a produção futura. Atualmente, nos Estados Unidos, quase todos os negócios ficam abertos 7 dias por semana. Alguns deles ficam abertos até 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ficamos disponíveis em todo o tempo, corremos o risco de sofrer um esgotamento. As pessoas hoje são rápidas em argumentar que não podem se dar ao luxo de tirar um dia de folga. Mas eu digo que elas não podem se dar ao luxo de não fazer isso. Confie nele. Algumas pessoas se sentem culpadas todas as vezes que tentam descansar, mas esse sentimento de culpa não procede de Deus. Deus quer que vivamos vidas equilibradas, e se não fazemos isso, abrimos uma porta para o diabo gerar algum tipo de destruição. Ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Confie em Deus quando Ele diz que o seu tempo de descanso é tão valioso quanto o de trabalho. 23 de novembro. Determinando as suas prioridades. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. A melhor maneira que encontrei de determinar se Deus está em primeiro lugar em minha vida é desacelerando e fazendo a mim mesmo algumas perguntas simples. Em que coisas eu mais penso? Qual é a primeira coisa em minha mente pela manhã e a última coisa à noite? Em que eu mais falo? O que faço com o meu tempo? Se passamos apenas alguns minutos por semana orando e 5 a 10 horas por semana fazendo compras, então fazer compras é a minha prioridade, que está acima de Deus. Se passamos 30 minutos lendo a Bíblia por semana, mas passamos 15 horas por semana assistindo a programas esportivos e de entrevista, então a televisão é uma prioridade que está acima de Deus. A verdade é que reservamos tempo para o que realmente queremos fazer. Faça do seu tempo com Deus uma prioridade e você desfrutará muito mais o restante das coisas que faz. E quanto ao dinheiro? É fácil gastar dinheiro em uma roupa nova, joias e sapatos, ou em algo para sua casa ou carro. Mas é difícil obedecer a Deus na hora das ofertas. Você acha mais fácil gastar dinheiro comendo
fora do que em materiais de ensino cristão e em músicas que alimentam o seu espírito. O dinheiro em si não é mau. É o amor pelo dinheiro que é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Se você ama mais a Deus do que ao dinheiro, pode fazer com o dinheiro o que Deus lhe disser para fazer e ficar em paz com isso. Entretanto, se você ama mais o seu dinheiro do que ama a Deus, provavelmente ficará contrariado ou agirá como se não houvesse quando ele quer pedir para fazer algo com o seu dinheiro que você não quer fazer. Eu o desafio a parar regularmente e dar uma boa olhada em sua vida. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar onde as suas prioridades estão desalinhadas. Depois, permita que a convicção do Senhor o motive a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Confie nele. Se você precisa ajudar as suas prioridades, confie em Deus e faça as mudanças que forem necessárias, a fim de manter o Senhor em primeiro lugar em sua vida. 24 de novembro. Em vez de ficar esgotado, viva com paixão. Vejam cuidadosamente como vocês andam. Vivam de forma deliberada, digna e precisa. Não insensatos, mas como sábios, pessoas sensíveis e inteligentes. Efésios capítulo 5, versículo 15. Uma das razões pelas quais eu costumava viver estressada, esgotada e doente era por não saber dizer não. Eu queria aproveitar todas as oportunidades de ministrar que apareciam, mas isso simplesmente não era possível. Todos nós precisamos aprender a dizer que o Espírito de Deus nos guie, e não o desejo das outras pessoas, ou o nosso próprio. Frequentemente as pessoas me dizem que Deus mostrou a elas que eu devo ir à igreja delas, ou à conferência delas como palestrante. Houve um tempo em que isso me pressionava, porque eu pensava: se eu disser não, então na verdade estou dizendo que não ouvi a voz de Deus. Mas outras pessoas não podem ouvir Deus por nós. Somos indivíduos e temos o direito de ouvir Deus nós mesmos. Comecei a entender que, independentemente do que os outros acham que haviam ouvido, eu não posso assumir o compromisso com paz se não tivesse ouvido Deus a respeito disso por mim mesma. Você está dizendo sim com a sua boca, enquanto seu coração está gritando não. Nesse caso, você acabará ficando estressado, esgotado e possivelmente doente. Simplesmente não podemos continuar assim para sempre, sem acabar estilhaçando sob pressão. Não importa quantas pessoas você agrade, sempre haverá alguém que não ficará satisfeito. Aprenda que você pode desfrutar a sua vida, ainda que alguém não ache que você é maravilhoso. Não se vicie na aprovação das pessoas. Se Deus aprovar, isso é tudo que realmente importa. Estar comprometido é muito bom, mas comprometer-se além do seu limite é muito perigoso.
Conheça os seus limites e não hesite em dizer não. Se você sabe que precisa dizê-lo, Deus designou um período de vida para cada um de nós. E embora não saibamos exatamente quanto tempo temos na Terra, devemos certamente desejar viver a plenitude dos nossos anos. Queremos andar em chamas e não ficar esgotados. Devemos viver com paixão e zelo, e não com exaustão. Devemos ser bons exemplos para os outros. Confie nele. Você está comprometido ou está indo além dos seus limites? Ninguém vai comparecer diante de Deus e prestar contas da sua vida. Só você fará isso. Esteja preparado para ser capaz de dizer a Ele: Confiei em ti e segui o meu coração da melhor maneira possível. 25 de novembro. Você pode viver em uma atmosfera de paz. Ele, o próprio, se retirava em isolamento para o deserto e orava. Lucas capítulo 5, versículos 16. Vivemos em uma sociedade barulhenta. Algumas pessoas precisam ter um pouco de barulho no ambiente, o tempo todo. Gostam de ter sempre uma música tocando, a televisão ou o rádio ligado. Elas querem ter alguém com elas o tempo todo, com quem possam falar. Cada uma dessas coisas, se feita com equilíbrio, é boa, mas também precisamos de um silêncio total e do que chamo de tempo a sós. Para desfrutar de uma atmosfera pacífica, precisamos criá-las. A paz exterior desenvolve a paz interior. Encontre um lugar onde você possa ir que seja silencioso. Um lugar onde você não seja interrompido. E aprenda a desfrutar simplesmente do silêncio por algum tempo. Tenho uma cadeira na minha sala de estar, onde costumo me sentar e me recuperar. É uma cadeira reclinável, branca, que fica em frente a uma janela que dá para o nosso terreno, que é cheio de árvores. Na primavera e no verão, posso ver os pássaros, os coelhos e os esquilos. Houve um tempo em que eu teria considerado isso monótono, mas agora não. Agora eu amo esses momentos. Quando volto de uma conferência, vou para casa, tomo um banho quente e depois me sento nessa cadeira. Às vezes fico sentada ali várias horas. Posso ler um pouco, orar ou apenas olhar pela janela que dá para o quintal. Mas o ponto é que estou sentada tranquila, desfrutando o silêncio. Descobri que o silêncio me ajuda a me recuperar. Ficar em silêncio tem um efeito calmante em nós. Se encontrarmos lugares calmos e ficarmos ali por algum tempo, começaremos a sentir a tranquilidade envolver a nossa alma. Esperar em Deus em silêncio contribui para restaurar o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções, mais do que qualquer outra coisa. Precisamos regularmente de um tempo de silêncio para esperar em Deus. Insista em tê-lo. Não permita que ninguém o tire de você. Jesus garantia que ele estivesse momentos de paz e tempos a sós.
Ele ministrava às pessoas, mas se esquivava regularmente das multidões para estar a sós e orar. Ver Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Se Jesus precisava desse tipo de estilo de vida, nós também precisamos. Confie nele. Onde é o seu lugar silencioso? Aceite a minha sugestão e experimente ter doses regulares de tempo a sós. Descanse na presença de Deus. Confie nele. E ficando em silêncio, você levará a paz dele para você quando voltar às suas atividades normais. 26 de novembro. Siga o plano de Deus para a sua vida. A mente do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos e os torna seguros. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Eu estava refletindo nesta manhã a respeito do futuro do nosso ministério. Estamos no ministério desde 1976 e muitas situações mudaram durante esses anos. Entendo que as coisas não serão as mesmas daqui a 10 anos, mas não sei exatamente como serão. David e eu estamos envelhecendo e percebemos que nem sempre seremos capazes de manter a rotina de viagens pesadas que temos agora. Quando tento olhar para o futuro com minha mente racional, devo admitir que não vejo nada definitivo. Pretendo continuar fazendo o que estou fazendo, ajudando as pessoas com dedicação cada vez mais. E creio que, seja o que for que Deus faça com o nosso ministério, será bom. Creio que é importante para muitos dos nossos leitores entender que, mesmo que os ministros e autores, como eu, nem sempre recebem uma direção exata do Senhor. Nós andamos por fé, assim como todo mundo. Ter fé significa que não vemos, nem temos qualquer prova natural do que o amanhã nos reserva. Cremos em coisas boas. Temos expectativas de coisas boas. E esperamos em Deus. Podemos ficar decepcionados ocasionalmente, mas em Cristo podemos sacudir a decepção ou o desânimo para longe e seguir em frente com o que Deus está fazendo, não com o que gostaríamos que Ele fizesse. Confio que Deus sempre cuidará de nós, que Ele sempre fará a coisa certa. Deus não comete erro, as pessoas sim. Muitas vezes cometemos os nossos erros por planejarmos excessivamente o que se torna tão importante para nós, que perdemos o que Deus quer fazer. O plano de Deus é sempre melhor do que o nosso, de modo que devemos tomar cuidado para não fazermos demais os nossos próprios planos. Sempre digo: faço um plano e sigo o seu plano, mas esteja pronto para abandoná-lo depressa se Deus lhe mostrar outra coisa. Deus deveria ter sempre a preferência e o direito de interferir em nossos planos a qualquer momento. Confie nele. Quanto tempo mental você passa planejando o que vai fazer amanhã? Ou mesmo durante o restante da sua vida? Tente passar mais tempo confiando na vontade de Deus e pedindo a Ele para fazer os planos dele,
para você se realizarem e depois colha os benefícios da sua fé. 27 de novembro. Confiança é melhor do que conhecimento. Nele todos os tesouros da sabedoria divina, percepção abrangente dos caminhos e propósito de Deus, e todas as riquezas, conhecimento, iluminação espiritual, estão armazenados e escondidos. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Às vezes pensamos que gostaríamos de conhecer o futuro. Porém, em muitos casos, se soubéssemos tudo o que o futuro nos reserva, ficaríamos infelizes e até com medo de prosseguir. Confiar em Deus nos permite lidar com a vida um dia de cada vez. Deus nos dá o que precisamos. Não temos tudo o que precisamos agora para o nosso futuro, porque esse tempo ainda não chegou. De modo que, se conhecêssemos o futuro, sem ter as ferramentas que precisaríamos para ter êxito, todos nós nos sentiríamos oprimidos. Descobri que posso perder a paz por saber demais. O conhecimento não é tão bom como se diz. É melhor não sabermos algumas coisas. Por exemplo, não quero saber se alguém não gosta de mim e tem falado mal de mim. Tudo o que esse conhecimento faz é de me deixar infeliz. Às vezes estamos em plena paz e então recebemos uma informação e de repente perdemos a nossa paz por causa do que acabamos de saber. Eu gostaria de saber todas as coisas maravilhosas e empolgantes que vão acontecer no meu futuro. Mas não quero saber as coisas difíceis ou decepcionantes que vão acontecer. Entretanto, entendo que ambas farão parte do meu futuro. Como todo mundo, terei bons e maus momentos. Realmente acredito que posso lidar com o que vier, se eu viver um dia de cada vez. Mas saber tudo agora seria demais para mim. É por isso que Deus retém as informações de nós e nos diz para simplesmente confiar nele. A confiança é realmente melhor do que o conhecimento. A confiança ministra a paz, e isso é muito importante. Suponho que possamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Quero ter paz ou conhecimento? Eu escolho a paz. E você? Confie nele. Você quer a paz ou o conhecimento? Deus tem um motivo para não lhe dar conhecimento acerca do futuro. Confie em Deus, e você poderá lidar com todas as bênçãos e decepções da vida, um dia de cada vez, na sua paz.